Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. E nesses tempos, né, pandemia, quarentena, meio que não tem o que fazer, eu tenho assistido muitos podcasts e resolvi que eu queria fazer também, contar umas histórias legais aí que foram acontecendo ao longo do tempo. E aproveitando, né, esses tempinhos só em casa, resolvi trazer uma convidada muito especial para contarmos algumas histórias que já passamos juntas. Então, a minha primeira convidada é a minha mãe, Dona Ricarda. Pode entrar. Olá, pessoal. Vamos contar alguns perrengues de praia que aconteceram, as idas à praia, que são, eu acho que acontece com todo mundo, né? Às vezes são decepções no começo da viagem, das férias, mas que depois fica tudo bem. E então, o que acontece? Hoje moramos em Porto Alegre, morávamos em Lajeado. E aí a gente sempre escutava: venham viajar junto para a praia porque estão assaltando na Freeway. E aí a gente veio na época com Passat. Eu já era nascida? Já chegamos na praia, chegamos na Freeway e lá pelas tantas furou um pneu. E aí a gente olhou para todos os lados, porque a gente levava quase a casa toda para praia, inclusive uma TVzinha preto e branco na época, e aí tinha que tirar tudo do porta-mala para tirar o step que estava lá embaixo. E aí quando a gente parou e olhou e vinha vindo uma pessoa longe ainda, pensa numa correria para tirar correndo tudo, trocar correndo o pneu e assim num sufoco, até que conseguimos colocar tudo de novo dentro do porta-mala e a pessoa vinha se aproximando, com as crianças dentro do carro, vocês não saem daí. E aí a gente conseguiu antes, deveria ser uma pessoa aleatória que não tinha nada a ver, né? Não era ladrão, mas a gente morrendo de medo, passamos por isso. Ainda mais pessoal do interior, né? Isso, que tudo era motivo para ficar de olho. isso. Esse foi um dos primeiros perrengues que vocês passaram, então. Isso. E aí, pensando num outro perrengue, foi quando a gente resolveu sair de manhã, porque para ir para a praia queríamos. Aí fomos a Santa Catarina, no Arroio do Silva, mas fomos pela serra. Então, primeiro era alegria, era só 5 dentro do carro. Só. E mais todas as bagagens. Almoçamos no caminho. E aí, quando chegamos num posto de gasolina para abastecer o carro, já tínhamos passado por aquelas tendinha de beira de praia, de asfalto. De asfalto. Tínhamos comprado aquela linguiça de metro para ir rindo com aquela linguiça. E o cheiro dentro do carro. Época da uva, compramos uva branca, uva rosa, uva preta, para ir comendo depois do almoço, lanchando uva. Já lavamos lá na própria tenda as uvas. E quando chegamos num posto, estragou a porta do carro. Caiu. Era de qual lado, tu lembra? Não fechou, era do meu lado e não fechou mais a porta. E aí pensa nos nervos de uma pessoa que não sabia o que ia fazer, não tinha quem arrumasse a porta naquele instante ali. Enjambramos um arame, amarramos a porta. Fomos até a praia com a porta arrebentada para no outro dia, ao invés de aproveitar a praia, foi feito o conserto da porta do carro. O que eu lembrava é o de Osório, que nós estávamos indo para Florianópolis, para ir na casa de um primo. E quando chegou em Osório, a gente parou. Não, Osório não. Quando chegou numa certa altura, a gente parou no pedágio para ir fazer pipi.
E aí, quando a gente voltou, o carro não ligava nem a pau, tava só eu, tu e o pai. O pai já enlouqueceu. Aí, se eu não me engano, alguém fez. Foi feita uma chamada de emergência. Ah, tá. Veio nos atender. E alguém ligou a bateria pra nós, né? E aí o Sim. pai teve que ir pro Osório. Aí a gente que era pra almoçar na casa desse primo, Em Floripa. foi jantar. Fomos jantar porque tivemos que almoçar e passar a tarde em Osório para consertar o carro. Foi assim que eu e a mãe turistamos em Osório. Tu E- lembra? Ah, sim, A aproveitamos. gente tirou até umas fotos. Aproveitamos para turistar em Osório enquanto o José ficava Com o na carro. oficina. Ai, coitado do pai, porque é óbvio que é sempre ele que tem que estar com essa função de arrumar carro, né? Isso, e nós se divertindo pelas praças de Osório. Pelas praças de Osório. Isso. E agora, passando para outro tema de perrengue, que é crianças na praia. Bah. Nos conte sobre tua experiência com crianças em dias de praia. Tá, aí, Por exemplo, quando vocês ficaram aquela vez que choveu. então, nós ficamos uma vez em Torres, ficou meu irmão com a esposa e com o filhinho junto, nós éramos 2 casais com as crianças e mais a minha mãe, então casa lotada. Como íamos em 2, vamos resolver ficar 15 dias, né? Vamos dividir o aluguel, vamos ficar 15 dias na praia. Ficamos perto da Lagoa do Violão, o lugar até era bom, mas pensa numa chuva, choveu os 15 dias, então o que nós fazíamos? Jogava carta, comia e as crianças brigavam. Então, ficamos lá, não foi muito bom porque não deu para aproveitar a praia, deu para engordar bastante. E se estressar com as E crianças. se estressar com as crianças por causa disso, porque lá de vez em quando saía uma briga e aí no próximo ano resolvemos ir mais adiante, fomos até Arroio do Silva, alugamos apartamento separado nós e o meu irmão. Cada um apartamento, de dia íamos todos juntos para a praia. Um dia almoçava na casa do meu irmão, aí era feita comida lá, e outro dia era no nosso apartamento, daí todos vinham almoçar lá no nosso apartamento. Mas de noite, o sossego de cada criança estar na sua casa. Foi muito melhor, Foi assim, melhor. foi a resolução, foi essa depois das crianças crescerem um pouco e começarem a brigar. E aí tem outro perrengue de praia. Tem em Torres, quando vocês ficavam em Torres, vocês também ficavam juntos? Na mesma casa? Sim, sempre junto, até que vocês cresceram um pouco e começaram a brigar. Tá. Aí nunca mais ficamos juntos. Aí a gente... Outro perrengue que teve de praia com questão de filho foi quando eu e a Mana fomos sozinhas com o pai. Ah, é verdade, eu tive que ficar trabalhando e o José resolveu ir com as 2 filhas para a praia. Pensa num perrengue, porque aí elas queriam as coisas e o José não queria dar. Aí a Bruna e o José resolveram caminhar numa tarde e deixaram o chinelo perto da casinha do salva-vida. Veio um temporal, levou os chinelos pro mar, ficou sem chinelo. E aí a Bruna queria um chinelo X e o José queria dar outro para ela. Então todos os dias, era no tempo do orelhão ainda, todos os dias iam pro orelhão ligar para mim e reclamar do que estava acontecendo. As filhas reclamando do pai e o pai reclamando das filhas. Discutiam por causa de restaurante que ia, um queria ir nesse, outro queria ir naquele, nunca chegava a um acordo. Então, até o dia que eu fui para lá me encontrar com eles, aí no dia que eu cheguei terminou toda a bagunça. Porque aí a Bruna ainda dando razão pro pai, porque era menor, e a Alexandra queria outra coisa. Aí eu concordei com a Alexandra e disse que então, no outro dia, nós almoçaríamos em restaurante separado. A Bruna e o José iam para o restaurante que eles 2 queriam ir, e eu e a Alexandre íamos para o outro que nós queríamos ir.
Mas voltando da praia na hora do meio-dia, a Bruna veio correndo do meu lado chegou do meu lado e cochichou. Será que eu posso ir almoçar contigo também, mãe? Criança. E ali terminou tudo. Fomos os 4 para o mesmo restaurante, não teve mais perrengue. Acabou o perrengue. Isso. De crianças na praia. Ali eu ainda era criança, né? Mas a Mana já era maior. Outra coisa que a gente colocou foi quando tu errou de casa. Ah, é verdade. Nós ficamos num apartamento bem beira-mar, aquelas casas que tem 4 apartamentos, 2 apartamentos por casa. E eram tudo muito parecidas, e bem no barranco de areia ali. E aí eu vim da praia, bem distraída, fui fazer uma caminhada, lavei meus pés, cheguei no pátio, peguei uma mangueira, lavei os pés e tinha um senhor na sacada, olhando bem quieto para mim. Lavei tudo bem tranquila, quando eu quis ir, eu fiquei pensando, por que ele tá olhando para mim assim, aquele senhor? Mas não liguei. Quando eu quis entrar dentro de casa, qual a minha surpresa? Eu estava me lavando na casa errada. A minha era outra do lado. E aí eu fiquei com aquela cara, né? Errou a casa. E quando o genro perdeu a chave? Essa é uma longa história. Nós tinha o circo na praia, nós tudo queria ir no circo. E o genro resolveu que ele não ia. Não queria ir no circo, ia ficar em casa, então nós todos fomos. E era de noite, quase 11 da noite a gente chegou de volta. E ninguém levou chave, porque o genro ficou em casa. E, para nossa surpresa, quando chegamos, batemos na porta e o genro disse: estou preso dentro de casa, não posso sair. Como tu está preso se tu ficou com a chave? Eu não sei aonde perdi a chave. E aí quase, 11 e pouco da noite, o José teve que ir lá no dono da casa, bater lá, acordá-lo para pedir uma segunda chave. Chegando aí, quando ele chegou com a chave, veio meu irmão com a esposa, com o menino, e nós procuramos aquela chave pela casa inteirinha. Até o lixo do banheiro a gente despejou para ver onde estava aquela chave. E ele disse que deixou em cima da janela do banheiro para tomar banho, e quando ele foi pegar não estava mais na janela do banheiro para ele estender a toalha fora. E aí resolvemos, cada um vai para sua casa, vamos dormir, amanhã a gente vê o que faz, nem que tenha que fazer uma cópia da chave. E o José olhou para ele e disse: de certo tu enfiou no fiofó essa chave, porque não tinha mais onde procurar. Mais tarde, para nossa surpresa, a filha foi dar um abraço nele e sentiu alguma coisa. Vocês não acreditam que a toalha tinha um bico de crochê. Ele se secou. Quando ele jogou a toalha no ombro para levar para fora a chave, a gente deduziu que enganchou naquele bico de crochê e caiu bem no elástico da bermuda dele. Realmente estava no fiofó. Procurou no lugar certo. Aí quando ela colocou a mão para dar um abraço nas costas dele, que sentiu alguma coisa, era a chave enganchada na bermuda dele do lado de dentro. Vocês não acreditam. Isso depois de tanta folia, de tanta procura, 2 famílias procurando dentro de casa a chave por tudo e não achar. E estava no fiofó. E estava realmente no fiofó do jeito. Essa é uma ótima história de praia. Eu lembro bastante disso, que já era grande. E eu queria falar sobre Pinhal e as lindas praias gaúchas. Vai que alguém que está nos ouvindo não é gaúcho. Nos conte, mãe, sobre as lindas praias do Rio Grande do Sul. Também fomos uma vez para Pinhal, né? Aí o José trabalhando e a gente pediu, quem sabe tu nos leva para Pinhal, vamos ficar numa pousada lá. E chegando lá E era uma pousada do sindicato, não era? Isso, do sindicato de alimentação. E aí a gente foi, ficamos na pousada, tinha um quarto que era um quarto de casal, e um quarto com biliches. 2 biliches, isso.
Isso. Então, as meninas e o genro ficaram no quarto dos beliche e eu e a minha mãe ficamos no outro quarto. E aí não deu para aproveitar aquela praia, nada. Tinha um nordestão que a gente chegava na beira do mar, sentia dor nas pernas da areia. Então nós fomos para uma lagoa. Isso. Que a gente tinha que andar no asfalto longe, porque estava sem carro lá. Não, e Pra uma ir na observação, a pousada era longe do mar e longe da lagoa. E longe da lagoa. Como é que pode? Foi uma péssima experiência. Nunca mais voltamos naquela praia para veranear, Não. né? Mas não é a praia que é a culpada. Foi a localização e o tempo. E o nordestão, né? O nordestão. Não aproveitamos nada. Era só ler livros e comer também o tempo todo. Ou ir até a lagoa, que era longe e perigoso, porque era na beira de um asfalto. Pouco sinalizado, por sinal, né? É, não era muito legal. É. Porque as praias gaúchas, elas são praias tirando Torres, que é a primeira praia, né? O resto das praias, elas não têm vegetação na volta. É um bioma muito jovem. E aí as praias, elas são constituídas praticamente de areia e umas gramíneas altas. E o mar do Rio Grande do Sul, além de, obviamente, ser mais frio, ele também é mais escuro. Isso é devido à temperatura e à profundidade dele. Que ele realmente é mais fundo do que mares que tem a cor clara. Então, qualquer praia do Rio Grande do Sul que tu vai, tirando Torres, assim, que Torres, não lembro da gente ver esse tipo de coisa acontecer em Torres. Mas outras praias do Rio Grande do Sul, em qualquer momento que tu for, tu tem o perigo de chegar lá e tá um nordestão. Mas isso até é uma coisa bem noticiada na TV, né? Às vezes a gente olha a TV no verão e eles estão, tá nordestão na praia, aquela coisa, Capão, Tramandaí, não sei o quê, que são praias bem mais badaladas do que Pinhal. Pinhal é a praia mais perto de Porto Alegre, não é, mãe? Eu acho. Eu acho, né? Pinhal, Cidreira. Pinhal e Cidreira. Acho que é. E são praias que o pessoal diz que é muito feia, pobrezinhas, porque realmente elas, do litoral norte gaúcho, elas são praticamente as últimas. Então elas estão muito longe de Torres, que é considerada a praia mais bonita, porque tem, eu não me lembro se o nome é Falésias, acho que não, mas tem uns morros, né, mãe? Tem uns morros que torna Torres muito bonito e tudo mais, e aí a gente riu porque quis ter essa experiência, nunca tinha ficado ali, e foi péssimo. Porque realmente o local em si era legal, a pousada, mas era muito distante de tudo, não valia a pena. E tirando essa função de perrengue, isso é alguns que a gente lembrou, né? Porque é óbvio que tem mais, mas tem coisas, tem coisas que a gente não lembrou. Qual praia que tu mais gostou? Praias que eu frequentei aqui no sul foi Bombinhas, Santa Catarina, com certeza. Que a gente foi em 2011. Bombinhas é uma praia, assim, muito bonita. Tu gostou mais que Florianópolis? Verde. Mais do que Florianópolis, sim. Que é uma praia, assim, que é de bastante vegetação ainda. Dá para fazer trilhas, além de curtir a praia. E foi um lugar que eu gostei muito, muito de ir. E perto de muitas outras prainhas que dá para sair, para curtir, durante o dia também, muito artesanato, muita coisa à noitinha para andar a bares e artesanatos. Um lugar assim, muito bom, que eu gostei, foi Bombinhas. É uma praia muito boa mesmo. E, deixa eu pensar, no meu caso, eu gostei bastante de Bombas também. Mas eu lembro que eu e tu tivemos uma experiência muito legal quando nós fomos para Florianópolis também visitar o primo, aquele. E nós fomos na Barra da Lagoa, tu lembra? A Barra da Lagoa é lindíssima, também. Né? Só que a gente não fizemos veraneio lá, mas foi uma visita de um dia. Isto, foi bem legal, assim. Foi uma das viagens que eu achei mais interessante, assim, que a gente fez. E também lá a gente fez umas trilhazinhas e
É um lugar muito bonito, eu acho, para criança, porque como é uma enseada, assim o mar vai longe, bem rasinho, sem ondas fortes, um lugar muito bonito para quem tem criança pequena, para aproveitar bastante. É show. E antes de encerrar, nós falamos de genro, mas não falamos do teu genro número 2. Que o teu genro número 2 também já foi pra praia. Sim. Porém, eu não lembro de haver tido perrengues, mas eu lembro que a afilhada dele não parava de pedir pra ele passar protetor. E a gente tava lembrando disso. Ah, sim. Ela ia lá procurar, não interessa onde ele tava, né? Tinha que ser o Dindo para passar o protetor e ela tinha 2 anos. É, uns 2 anos. Ia fazer 2 anos ainda. Era só o Dindo, nem a mãe e o pai poderia passar protetor nela. O protetor tinha que ser passado pelo Dindo. Pelo Dindo. Então o Dindo teve isso aí, trabalho, esse né, trabalho. de fazer todos os Nessa dias. praia não foi a praia que foi tirado o bico. Foi. Meu Deus. E eu lembro que ela caiu num cimento, que ela tava só correndo com o menininho. Tu lembra que ela fez amizade com o menininho? E aí ela tava toda ralada, tirando o bico, e ainda só o Dindo podia passar o protetor nela. Foi bem isso. É uma experiência, né? São Que os seguros. Aí já é sobrinha e neta, já não é filho, né? Já não é filho. Tu acha que com filho é bem diferente de neto? Bastante diferente, porque o filho é a responsabilidade minha, mesmo que eu brinco, que eu colaboro, que eu ajudo com o neto, mas a responsabilidade número 1 é dos pais. Sim. Né? Agora, a hora H mesmo, que a criança chora, que a criança incomoda, a criança quer a mãe, ela não quer a avó. Aí, então essa então é a diferença. mãe. Então é isso que tu passava nas outras praias. E agora também aproveitar para falar uma coisa, porque nós ficamos muitos anos veraneando na mesma praia. Sim. Que é o que a mãe já falou, que é o Arroio do Silva. É em Santa Catarina e é uma praia que não é muito longe do Rio Grande do Sul, né? Em Araranguá. É bem até do bem, lado de Araranguá. até bem do perto lado do de Morro dos Conventos. Isso, até não é longe do Rio Grande do Sul. Mas a praia até lembra esse esquema do Rio Grande do Sul, porque também é aquelas praias que é areia. Sim. E na beira da areia, quando termina a areia, já é os prédios. Sim. Né? Tanto que foi que a mãe contou que errou a casa. E queria falar sobre como era nós indo para aquela casa. Quantas pessoas geralmente ficavam? 5. 5 com a avó? Não, quando a avó ia é porque o Dude não ia, eu acho. Não ia sei, os dois 5, juntos? 6 pessoas. Pode ser que ela ficava com o tio também, né? Às vezes ela ficava com Eu o acho que é Flávio. isso, Então, era um apartamento de 2 quartos, bem pequeno. Aí, quando a avó ia, ficava a avó e mais alguém na cama e a outra dormia no chão. E quando o Dude ia, aí teve um ano que eu e a Mana dormimos na cama e ele no chão. Outro ano ele dormiu na sala, também já aconteceu, dele dormir na sala. Daí era sempre esses apartamentos, um cubículo, aquela jantarada dentro, 5 pessoas num carro, mala amarrada em cima do carro, tu lembra? Sim. E aqueles malão enormes. A gente às vezes tinha que levar TV, depois teve um tempo que não precisou mais levar, que aí já tinha TV nos apartamentos. Tinha máquina de lavar? Não. Não, no era, início não. Era só na mão. centrífuga. Centrífuga. Ao menos a centrífuga para centrifugar a roupa. E eu me lembro muito, eu tava rindo esses dias, porque justamente a ideia desse podcast é porque eu estava ouvindo o outro, que as pessoas estavam contando perrengues de praia. E eu e a mãe estávamos nos matando de rir, porque eles comentaram nesse podcast, que é do Filhos da Grávida de Taubaté, que toda vez que tu aluga uma casa de praia, tu abre a casa e tá com aquele cheiro. Sim. Eu quero saber se quem tá ouvindo tá sentindo o mesmo cheiro que a gente, que é aquele cheiro de fechado, Casa com maresia, fechada.
com, sei lá. E olha que não era casa mal lavada, né? Sim. Conta a vez da tesoura. Ah, e olha só, essa até tinha esquecido. Aí Essa chegamos na praia e como tu aluga um apartamento, o apartamento tem tudo, tem coisas de cozinha, só tem que levar de objetos pessoais, né? Então, lá pelas tantas, a filha estava usando uma tesoura muito boa da Tramontina. E aí me chamou a atenção, eu disse, pá, que engraçado, nesse apartamento até tesoura, tem uma tesoura tão boa assim. Aí ninguém respondeu nada, só eu fiz o comentário. Aí terminou a temporada de praia, nós viemos para casa e lá pelas tantas a Alexandra perguntou: ô mãe, tu trouxe a tesoura da praia que eu preciso? E eu perguntei: que tesoura? Ué, a nossa eu levei para praia. Era a minha tesoura, só que como ela não comentou que levou a tesoura, e quando eu comentei que na praia tinha uma tesoura boa, Ninguém falou. ninguém me respondeu nada. Eu deduzi que era de lá a tesoura. Não trouxe para casa, claro. E fiquei sem a tesoura até hoje. Nunca mais recuperou. Não, aquela não, tive que comprar outra. E ano novo na praia? Ah, uma única vez que a gente foi o ano novo na praia. Ai, que sonho de passar um ano novo na praia. Todo mundo, né? A gente era... Porque só para as pessoas terem uma noção, a gente ia pra praia em período normal, ali janeiro e fevereiro, mas nunca num período assim, ai, Natal, Ano Novo. Nunca Sim, nessas carnaval. datas, carnaval, não. Era uma coisa mais assim, mais em conta em comparação a essas datas do verão, né? Isso. Até que um ano eu resolvi, como eu trabalho na enfermagem, trabalho ano novo, Natal, feriados, domingo, não tem dia, o dia quando eu for folgar no ano novo, nós vamos passar na praia. E aí chegou o dia e a gente foi. Aí ficamos numa pousada, beira-mar, em Torres. E aí a gente tava esperando, eu acho, demais daquele ano novo, né? Pode ser. Porque foi uma decepção. Um ano antes, a gente foi na Orla do Guaíba aqui. Olha, eu acho que tinha sido bem melhor aqui do que foi lá. Tinha muito vento, os fogos eram poucos, porque eram poucos fogos, muito intervalo entre um fogo e outro, né? Sim. Então, o tempo foi um tempo razoável, 12, 15 minutos, não lembro. Mas se vai juntar o tempo, o espaço, que tu não via nenhum fogo no céu, eu acho que esses 15 minutos deu 5 minutos de fogos. Foi muito decepcionante. Então... E eu lembro que tinha um show que era do César Menotti e Fabiano, eu nunca vou esquecer disso porque foi horrível. Os caras só ficavam querendo fazer piada, não cantavam. Aí, só uma observação, isso foi em Torres, tá? Esse ano novo foi em Torres. Então, foi muito frustrante, eu acho, porque a gente sempre via na TV, nós somos aquelas pessoas que comemoravam o Ano Novo lá com a Globo ligada, show da virada, e depois a RBS começava a mostrar os fogos em tudo que é cidade, tu lembra? Sim. E aí sempre, Torres, Florianópolis, tchau, e nós tudo, né? Agora passar o Ano Novo, né? Meu Deus, nada a ver o Ano Novo, achei muito ruim. Não, bem pior do que os anos novos que a gente foi na Orla do Guaíba. Sempre aqui foram melhores do que aquele ano em Torres. Sim. Não vou dizer que é todos os anos, quando mas vê a gente deu azar. Eu acho que a gente deu azar, que aquele ano foi muito frustrante. Foi. Então, realmente foi muito frustrante. Como não foi uma experiência boa, a gente não foi outra vez. Pois é. Isso aí. E o carnaval a gente foi uma vez no Arroio, que tinha desfile de blocos. E foi com bico, não foi? Até... Eu acho que sim. Mas sim, foi... eu e ele fomos em shows. Mas foi bem, assim, bem bonitinho, foi bem agradável. A gente assistiu tudo. Foi, assim, bem gratificante aquele ano no carnaval lá. Sim, o carnaval foi legal. E realmente, acabei de lembrar que eu já tava com bico, que nós fomos 2 vezes em show, acho. Alguma coisa assim.
E foi o ano, inclusive, que a Kátia e o Rafa estavam lá na praia. E eu me encontrei com eles na praia. Isso foi 2017 ou 2018, não me lembro agora, mas foi mais recentemente. E esse ano eu estou fazendo esse podcast rindo das histórias, porque esse ano eu nem pude ir. E aí eu me matei rindo com a minha mãe, porque eu não pude ir na praia. Primeiro eu tava de greve do estado. Aí a minha mãe foi pra praia bem quando a greve, se eu não me engano, terminou. A greve, aí a gente foi. E eu já tinha dito pra mãe que eu não ia poder ir, porque se não tivesse de greve, eu estaria trabalhando de qualquer jeito naquela época. Aí teve isso. Outra coisa, daí passou janeiro e fevereiro, eu não pude, daí meus pais já não foram mais. E eu tinha os perrengues do meu casamento pra resolver, que isso provavelmente vai ser outro podcast, perrengues de casamento. Aí eu tinha uma prova pra fazer numa cidade de praia. E aí eu tava feliz, né? Tinha falado pra minha mãe, bah, a prova vai ser de tarde. Eu vou ir de manhã. E tu lembra? Era 3 da tarde ainda por cima. E eu vou ir de manhã bem cedo, vou pegar a praia de manhã, vou almoçar nesse lugar e vou ficar lá esperando pra fazer a prova. Vou ter ao menos entrado no mar, botado o pé. O que aconteceu? Coronavírus. Cancelaram a prova e tamo aí, né, mãe? Quarentena. Esperando passar. Isso vai passar. Vai passar em algum momento, se Deus quiser. Agora só fica em casa, só dentro de casa. Quando sai na porta já máscaras. Todos com máscara. E tendo esperança de que tudo vai passar. Tudo vai passar. Amanhã vai melhorar, e se Deus quiser, no verão a gente vai ter mais perrengues de praia. Então, eu vou encerrar esse episódio. Hoje ele é o primeiro. A gente fez um certo roteiro, mas se um dia a gente lembrar mais história, não, com certeza tem, a gente que não lembra de muita coisa, mas podemos fazer outro falando de outros perrengues de praia que a gente lembrar, né, mãe? Sim. Eu agradeço a sua participação nesse primeiro episódio. Eu falei, só podia ser com ela pra gente contar essas histórias. A gente, na verdade, até podia fazer um perrengues de viagens, porque a gente fez muita viagem que não era praia e que também aconteceram coisas, né? Sim. Então, muito obrigada para quem estiver ouvindo. Fique em casa, use máscara, use álcool gel e a gente se vê. Até mais!